Sejam muito bem-vindos a mais uma aula do nosso curso de Linux Ubuntu. Eu sou o professor Denis Viana e hoje é a nossa aula de número 3. Na aula de hoje, vamos trabalhar com um recurso que é muito útil dentro da plataforma Linux, que muita gente tem dúvida de utilizar, que é o nosso terminal dentro do Linux. Na aula de hoje veremos alguns comandos, o comando pwd, que ele vai servir para você identificar qual o diretório que você está naquele momento ali na máquina, ou seja, qual é a pasta que você está ali naquele momento. O comando ls, que ele vai mostrar quais as pastas existentes dentro daquele diretório. O comando date, que ele vai permitir que você exiba a data ali do seu sistema. O comando history, que ele vai mostrar tudo que você digitou ali de comandos dentro daquele terminal naquele momento. Tá? O comando clear, que ele vai limpar o conteúdo da sua tela. Tá? O comando history -c, que ele vai adicionar um parâmetro, ali você vai poder apagar todo o seu histórico. O comando adduser, que você vai criar e adicionar um usuário. E o comando sudo, que vai permitir que você entre ali como usuário administrador dentro do seu sistema Linux. Vamos lá para o nosso terminal, aliás, para a nossa imagem Linux, para a gente iniciar o nosso terminal. Então, já estou aqui com a minha imagem do Ubuntu iniciada. Vamos acessar o nosso terminal clicando aqui no botão de mostrar aplicativos. Eu já tenho aqui o terminal destacado aqui nos programas mais comuns. Tá? Se não estiver aparecendo nenhum de vocês, você clica na caixa de pesquisa, digita lá terminal e ele já aparece aqui. É só você clicar sobre ele. Bom, o primeiro comando que nós vamos digitar aqui será o comando pwd. Tá? O que esse comando vai fazer é mostrar basicamente qual é o diretório ali do seu usuário, que é /home/ o nome do usuário que você tiver criado. No meu caso foi o usuário Denis. Outro comando que você vai utilizar bastante é o comando ls, que ele vai mostrar os diretórios que estão naquele local que você está trabalhando. Que ele vai encontrar área de trabalho, downloads, músicas, e assim por diante. Tá? O que mais? O comando que você pode utilizar, o comando date, que ele vai permitir que você veja qual a data que está sendo utilizada ali naquele momento, a data do seu sistema. Tá? Outro comando bem interessante também é o comando history. Se você digitar ele e pressionar Enter, ele vai te mostrar aqui quais os comandos que você utilizou naquele momento. Tá? Você vai ver que eu tenho outros comandos que eu utilizei também, tá? Que eu estava testando aqui o terminal antes, mas você vai ver que temos o pwd, o ls, e o date, e o próprio history que nós utilizamos agora há pouco. Tá? Outro comando que você pode utilizar aqui é o clear, que ele vai limpar aqui a sua tela, deixando somente aquele prompt inicial. Tá? Às vezes você está com muitos comandos e tudo, você quer limpar a tela para estar uma tela assim mais tranquila para você trabalhar, você digitar os novos comandos. Tá? Outra coisa que você pode utilizar é o history com o parâmetro -c. Tá? Você fazendo isso, você pressionar Enter, olha o que ele fez agora. Eu vou digitar novamente aqui o history. Olha, você vê que ele apagou todos aqueles comandos ali que a gente tinha utilizado. Então ficou basicamente só o último comando, que foi o comando history. Outro comando que você pode utilizar aqui é o comando adduser. Então, para adicionar, se você vier simplesmente aqui adduser e digitar aqui o nome do usuário, que é o usuário Felipe, ele vai pedir que você entre aqui com o usuário root, que é o seu usuário de administrador aqui no Linux. Tá? Então, eu vou ter que digitar o comando sudo adduser e o nome aqui do usuário que eu vou criar. Pronto. Quando eu pressionar Enter, ele vai pedir a minha senha. Tá? Vou digitar aqui a minha senha, vou apertar Enter e aí ele vai fazer a criação. Tá? A primeira coisa que ele vai pedir é a senha do meu usuário, do meu usuário novo aqui, o usuário Felipe. Eu vou criar aqui a senha para ele. Tá? Aqui ele está me dando um alerta, dizendo que a senha é menor do que 8 caracteres. Tá? E de fato é. Mas eu posso digitar aqui novamente e dou um Enter que ele vai aceitar. Ele vai pedir aqui os dados desse novo usuário. Vou colocar aqui Felipe, o nome dele, Vieira da Silva. Pronto, criamos aqui, aperta Enter. Aí se for numa empresa, ele vai querer lá o número da sala, vamos botar aqui o número da sala. Fone de trabalho, você bota lá um telefone dele, só um exemplo aqui. Fone residencial, você bota lá um número qualquer também. Pronto. E esse outro, se quiser colocar alguma observação, senão você dá apenas Enter e ele finaliza. Tá? No final ele vai perguntar, a informação está correta, se tiver você digita sim,
né, que é só o S, pressiona Enter, e aí está finalizado ali aquele seu usuário, né, a criação ali daquele seu usuário, tá bom? Então, basicamente o que a gente tem para a aula de hoje é isso, tá bom? Procura revisar o nosso conteúdo, abre novamente lá o seu terminal, repete os comandos, se tiver alguma dúvida, coloca nos comentários que eu respondo vocês, tá bom? Bons estudos e até a nossa próxima aula. Valeu!